A direção do Internacional atualizou a situação do CT Parque Gigante, que vem recebendo águas do Guaíba em função das cheias na capital gaúcha ao longo dos últimos dias. O nível ultrapassa os 3 metros e a água já atinge parte do gramado do CT. Entretanto, ainda sem preocupar para o retorno das atividades do time profissional, que é marcado para este sábado. A gente fala sobre mercado de transferências. Uma proposta milionária que resolve a vida financeira do Inter nessa janela do meio do ano pode chegar por um centroavante. Falaremos sobre o atacante que foi oferecido ao Internacional e que atua no futebol mexicano. O julgamento que suspendeu Vitão por 2 partidas do Campeonato Brasileiro. E o apelo de Tyson, que quer voltar e chorou em entrevista com Rafael Sobis. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 23 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre uma informação que o Inter trouxe ao público nesta segunda-feira relacionada ao CT Parque Gigante e ao avanço das águas no Guaíba. O nível do Rio Guaíba está na marca de 3,25 metros. Eu expliquei ontem que a partir de 3 metros a água já atinge o gramado do CT Parque Gigante. O Internacional divulgou uma imagem da tarde desta segunda-feira. A água já chegando em parte do gramado do CT Parque Gigante e o aviso de que ainda está sendo monitorada a elevação do nível do Guaíba. Não há uma preocupação muito maior em função de que existe, por exemplo, a possibilidade do Inter treinar com um gramado dessa maneira, é só utilizar a outra metade. Mas o grande alerta está na previsão de que este nível pode aumentar ainda mais e a água pode avançar ainda mais no gramado nos próximos dias. Lembrando que o Inter retorna aos treinamentos neste sábado, então existe a possibilidade do retorno às atividades do Internacional ser impactado pela questão climática, ser impactado em função das cheias do Guaíba, mas existe o monitoramento, existem algumas ações emergenciais que estão sendo tomadas pela administração do CT Parque Gigante na tentativa de conter a água, a elevação do nível do Guaíba, tá? Em função das fortes chuvas que caem no Rio Grande do Sul todo ao longo das últimas semanas. Falando sobre o mercado de transferências, algumas informações importantes. Ricardo Matias despertou interesse de um grupo de empresários que estaria interessado em levar o jogador para o futebol árabe. Esta informação veio do pessoal do Vozes do Gigante e o Inter estaria estabelecendo o preço de Ricardo Matias entre 10 e 15 milhões de euros pelo jogador. O Ricardo Matias tem 18 anos de idade e teve já uma boa amostra no time titular, decidiu o jogo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores da América, foi um jogador importante, teve uma lesão e retorna agora com o time já com o retorno da delegação no sábado, ele retorna a treinar normalmente, podendo ser uma opção para o Roger para o retorno do futebol. Mas o Inter precisa vender jogadores nessa janela de transferências da metade do ano. Se fala em vender o Vitão, se fala em vender o Vitor Gabriel, uma proposta de 15 milhões de euros, por exemplo, pelo Ricardo Matias, resolveria a janela do Internacional e possibilitaria ao Inter não vender nenhum outro atleta no restante do ano, somente no final da temporada aí para bater aqueles 160 milhões de reais que é buscado pela direção. Isso pode resolver o problema do Internacional, mas essa proposta teria que vir, seria um grupo de empresários que gostaria de levar o Ricardo Matias para o futebol da Arábia Saudita, tá? Entretanto, tem uma outra informação que surgiu também nesta segunda-feira, de que um atacante foi oferecido para o Internacional. Trata-se de Vitinho, que joga no San Luis, no Atlético San Luis do México. Ele tem 24 anos de idade, ele foi formado na base do São Paulo e ele está sendo oferecido ao Internacional. Não existe nada ainda para esse jogador, ele é um ponta direita, canhoto, pode jogar por dentro também, mas não existe nada de concreto, tá? Só um oferecimento mesmo, e é normal que nesse momento da janela jogadores sejam oferecidos, e o Vitinho é um nome que foi colocado no radar do Internacional por estar querendo sair do futebol mexicano, quer voltar para o futebol brasileiro, e aí o Vitinho seria um nome que foi oferecido ao Internacional. O noticiário do Internacional esteve muito voltado para Tyson
nesta segunda-feira, em função do próprio Tyson. Eu gravei um vídeo aqui no canal, repercutindo a entrevista que o Tyson concedeu pro pessoal do Globo Esporte, onde ele falou sobre vários assuntos relacionados à saída dele do Internacional, o seu desejo de retorno, que ele deixou claro, e a sua situação no PAOK da Grécia. E essa, eu até citei, seria a última cartada de Tyson para retornar ao Inter. Acabou não sendo, porque à noite o Tyson participou do programa 4D Esportes com a Mauri Dornelles, com o Rafael Sobis, e de novo o Tyson falando bastante sobre a possibilidade do seu retorno, sobre sua relação com o Internacional. Ele chegou até a se emocionar, o Rafael Sobis também se emocionou falando com o Tyson. É o Tyson jogando as armas que tem para tentar mobilizar a torcida, para tentar de alguma forma sensibilizar o torcedor para que exista um retorno dele ao Internacional. Ele diz ainda que vai procurar o presidente Alessandro Barcelos para acertar algumas questões que ele teve, aquele episódio dele na saída do Internacional em 2023, ofender o presidente Alessandro Barcelos em uma live. Ele disse que vai procurar o presidente para zerar essa conta, disse que já mandou mensagem, mas quer um encontro pessoal. Mas do lado do Inter, tudo que a gente ouve cara, o Inter não vai contratar o Tyson. O Inter não tem interesse na contratação do Tyson, e eu acho muito difícil que essa situação ela se reverta. O Tyson tem uma proposta do PAOK da Grécia para a renovação contratual que hoje parece o caminho mais próximo do jogador. Ele retornar ao PAOK da Grécia, renovar o seu contrato por lá e seguir a sua carreira ainda longe do Internacional. Um outro assunto desta segunda-feira foi a suspensão de Vitão. Um julgamento do STJD que puniu Vitão por 2 jogos em função da entrevista que Vitão concedeu após o jogo contra o Corinthians, onde ele critica a arbitragem, dizendo que na Arena Itaquera é sempre 12 contra 11, que a arbitragem favorece o Corinthians. Eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Terça-feira tem jogos do Mundial de Clubes, lembrando que na KTO, os jogos da Copa do Mundo de Clubes, onde brasileiros atuam, tem ganho aumentado, como Los Angeles e Flamengo, o jogo das 10 horas da noite. Odd do Flamengo 1.72, tá? Com ganho aumentado dá uma boa odd aqui. Mas a grande odd talvez seja do Bayern de Munique, que tá pagando 2.02 para vencer o Benfica. Tem ainda Esperance de Tunis contra a Chelsea. Joga lá na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!